Peço a paz de Jesus novamente a todos, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, seu capítulo de número 2, a partir do verso de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do verso de número 4. Nós vamos refletir basicamente do verso 4 até o verso de número 10. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos e, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ela é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo privilégio, uma vez mais, que é ouvir a tua palavra, que é santa. E nós pedimos ao teu Santo Espírito a condução para que venhamos compreender uma vez mais aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós, iniciando esse primeiro culto de celebração do ano de 2024. Nos abençoa, é assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Como já foi dito, hoje nós estamos dando pontapé numa série de exposições que vamos fazer até o fim desse ano, se Deus assim quiser, da palavra do Senhor, e me coube a responsabilidade de já nesse primeiro fim de semana trazer a palavra do Senhor aos irmãos, às irmãs, e eu quero refletir sobre algo que muitas vezes pode parecer clichê para você ou até para mim, que é refletir sobre o que é ser igreja. O que é ser uma comunidade do povo de Deus. E hoje nós vivemos diante de bastante confusão acerca do que é ser igreja. E eu quero trazer aquilo que o apóstolo Pedro e o próprio Senhor Jesus falam sobre o que a igreja deve ser no meio de um mundo onde as pessoas, os seus amigos, os seus familiares, os seus colegas do dia a dia, que têm uma impressão tão equivocada sobre o que é uma igreja, sobre o que é uma comunidade, sobre qual é o papel dela. E esse texto visa tirar algumas dúvidas, visa nos dar um norte certo acerca da compreensão correta do que é ser povo de Deus. Por isso eu quero abrir essa série de exposições esse ano, falando disso e trazendo a nossa memória, refrescando o nosso papel, a nossa missão como comunidade do Senhor, como povo dele. Agora, imagine comigo, essa carta, 1 Pedro, ela é escrita lá por volta do ano 65 a 67, depois do Senhor Jesus. Mas quando nós percebemos o que essa carta tem a dizer, ela tem um objetivo. E o objetivo dela era chegar a várias igrejas, em vários lugares, de onde é hoje a Turquia. Quando você lê a sua Bíblia, você já ouviu falar de
Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e até a Bitínia. Você já ouviu esses nomes, essas cidades, essas regiões, as quais a Bíblia está ali descrevendo. E essa carta, ela visa ensinar esse povo que recebeu do Evangelho e que, de alguma forma, eram pessoas até pouco tempo, e ainda assim parecem que são, do Império Romano, que têm nacionalidades diferentes, mas muitas dessas pessoas vivem em situação de escravidão. Pouquíssimas pessoas naquela época, elas tinham uma boa condição. Elas estão recebendo aqui uma carta que vai tentar dizer para cada uma delas, de forma pessoal, de forma individual, tocando o seu coração, o que elas são como povo de Deus e qual é a função que eles devem exercer. A carta tem esse compromisso, ela tem esse objetivo. E quando nós começamos a observar Pedro dizendo, falando para esse povo, ele descreve que eles são discípulos do Senhor Jesus. E ele diz que o Senhor espera algo deles. E que nós, hoje, e que também aquelas pessoas na época, estavam esperando enxergar, através das suas ações, das suas atitudes, algo que se parecesse com o próprio Senhor. E o meu desejo, a partir dessa noite, é trazer o entendimento à sua mente, ao seu coração, para que você compreenda, para que você enxergue o seu papel como discípulo de Jesus, como membro de uma comunidade que realmente é vista por obras que engrandecem o Senhor. Mas a primeira coisa que me chama a atenção ao ler esse texto é a perspectiva que Pedro traz sobre uma mudança de mentalidade. E todas as vezes que nós ouvimos essa expressão, mudança de mentalidade, nós lembramos do apóstolo Paulo lá no capítulo 12 de Romanos, mais precisamente versos 1 e 2. Mas Pedro está trazendo isso. Mas qual é a mudança de mentalidade que Pedro espera? Pedro está desafiando essas pessoas a refletirem sobre o que é sagrado para elas, sobre aquilo que tem um valor inestimável no coração e na mente de cada um. E quando nós olhamos mais precisamente para o mundo da época, o mundo pagão, ou até mesmo posso esticar um pouquinho a corda mais para o mundo romano, para o mundo grego, o que as pessoas imaginavam sobre essa ideia de sagrado? Se imaginava que existia um lugar sagrado, onde havia uma energia espiritual assim muito poderosa e que ali ela estava concentrada. E nesses lugares onde existia no mundo pagão, romano e grego essa energia, eles construíam templos gigantescos, aos quais eles prestavam homenagem a esses deuses que estavam transmitindo esse poder e essa energia. Então, essa ideia clara de que uma divindade, de que um Deus está ligado a um templo e as grandes construções, ela é importante nesse mundo. Ela é importante nessa perspectiva. Mas nós falamos do mundo pagão, falamos do mundo romano, falamos do mundo grego, mas existe o mundo judaico. E no mundo judaico as coisas não eram tão diferentes. É uma religião monoteísta, não existiam estátuas, não existiam deuses, existia o Deus de Israel. Existia o Senhor. Só que a ideia judaica em relação ao templo, ela já remonta ali o Antigo Testamento e nós temos as ideias claras de que Deus habitava no templo. Deus ali estava, a sua presença, a presença do Senhor. E quando nós olhamos o Novo Testamento não é muito diferente, porque temos a ideia de que Deus está restrito ao templo e ao templo em Jerusalém. Era um templo gigante e foi feito ainda no tempo de Herodes. E todo mundo aqui olhava e pensava no templo, nas suas pedras, naquelas construções maravilhosas. Só que o Novo Testamento, ele vem
e dá uma alfinetada na gente. Quem já sentiu assim que foi alfinetado por algo, sabe? Dá uma espécie assim no corpo de arrepio, você sente algo. E essa alfinetada é do Espírito na mente dos leitores, quando nós somos chamados hoje também a uma outra ideia, a uma outra avaliação, a uma outra análise. Porque a ideia do texto aqui é que nós somos as pedras. Nós somos as pedras, só que nós somos pedras vivas na edificação do que o texto chama de uma casa, só que uma casa espiritual. E é muito interessante isso, porque esse templo não é mais feito de pedras, e nem mesmo é um espaço de beleza onde as pessoas admiravam como naquela época e até hoje, mas é um templo que é construído agora por pessoas, de pessoas. E o templo que Pedro está descrevendo é um templo do Senhor e é uma comunidade de gente, é uma comunidade de seres humanos. Essa é a primeira coisa que é importante para uma comunidade do povo de Deus entender, e para uma comunidade do povo de Deus dizer o que é sagrado para ela, o que é importante para ela. E nós temos uma mania de separar o que são objetos sagrados, de dizermos o que são os lugares sagrados, os momentos sagrados, mas nós nos esquecemos do que o Novo Testamento diz, o que é sagrado realmente. E a Bíblia vai nos dizer que o que é sagrado são as pessoas que compõem, que constroem essa comunidade, essa casa espiritual. E aí você se pergunta por quê? E por que nós estamos afeitos a objetos? Algumas pessoas entendiam há 30, 40 anos atrás que dentro de um contexto de uma igreja, que o piano, que o órgão que estava num canto do altar, ele não poderia ser retirado daquele lugar, porque ele era um objeto sagrado. Algumas pessoas entendiam que o púlpito, ele deveria estar aqui no meio, e se ele fosse retirado para a direita, para a esquerda, para trás, você estava mexendo no sagrado. Algumas pessoas entendem que determinados momentos são sagrados, mas o Novo Testamento vai dizer que o sagrado, que a beleza do que ele coloca é o ser humano. E eu te desafio agora a você abrir a sua Bíblia e entender o porquê que o ser humano está nessa categoria que Deus traz. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Certamente você já sabe de cor e salteado esse texto, mas não custa nada folhear novamente. Nesse texto, o Senhor diz: façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Quando eu leio esse verso, eu vejo aqui uma das afirmações mais lindas de toda a Bíblia, onde esse homem é criado à imagem e à semelhança do Senhor. Esse homem, ele é projetado para ser a reflexão clara do que Deus quer para o dia a dia, para ser a imagem exata do protótipo de Deus para a humanidade. E nós olhamos aqui de forma bastante clara, que é quando esse ser humano é alcançado pela graça, pela misericórdia, é que ele vai fazer parte de uma realidade a qual nós chamamos de realidade do reino. Antes de nós fazermos parte dessa comunidade, nós somos pessoas que estamos numa situação de criaturas, afastados do Senhor, mas o texto diz que nós somos agora, quando alcançados por essa graça e misericórdia, pessoas que fazem parte da realidade do reino de Deus. Pessoas que se tornam pedras vivas.
É por isso que é estranho que muitas vezes nós tenhamos um pensamento que muitas vezes ao nos reunirmos e até mesmo eu e você nós usamos esse vocabulário, a seguinte expressão: que bom que nós estamos aqui na casa de Deus. E muitas vezes a gente pode usar isso até como uma forma poética, mas na verdade o nosso entendimento é de que o templo representa a casa do Senhor. Só que quando nós vamos ler a Bíblia, ler as Escrituras, nós vamos perceber que essa afirmação, ela carrega um equívoco muito grande. Porque os templos, a Bíblia vai dizer, eles não são a casa do Senhor. E grave isso que eu vou dizer agora. Grave com bastante atenção. O templo não é a casa do Senhor. Ali é um lugar onde a casa do Senhor se reúne. O templo não é a casa do Senhor. Ali é um lugar onde a casa do Senhor se reúne. Onde pessoas, as pessoas do reino, onde Deus habita por meio do seu Espírito, prestam culto ao Deus vivo, santo e eterno. E eu digo isso a vocês aqui. Nós somos uma comunidade de fé que se chama pelo nome Igreja Batista Memorial. Nós somos comunidade do povo de Deus, pessoas que adoram ao Senhor, e Deus está interessado em pessoas, como Ele esteve e ainda está interessado em cada um de nós que já fazemos parte da realidade do reino. E nós somos esse povo, nós somos essa comunidade. Nós somos o povo santo e sagrado do Senhor, porque nós somos o que a Bíblia destaca, um edifício de pedras vivas. E é estranho como nós muitas vezes nos matamos por rituais, nos matamos por lugares sagrados, por objetos, por referências sagradas, e nós perdemos a dimensão, muitas vezes, daquilo que é a coisa mais importante, que foi por quem Jesus morreu, que foi por quem Jesus colocou-se como um sacrifício. E Jesus se colocou como sacrifício por pessoas que precisavam ser alcançadas e precisam ser tocadas ainda hoje até a sua volta pelo Evangelho do Senhor Jesus. E quantas vezes nós não estamos amarrados a essas coisas? Quantas vezes nós valorizamos muito mais aquilo que é estático, aquilo que passa, aquilo que vai ser corroído, aquilo que não tem dimensão de eternidade. Nós brigamos, nós nos matamos, mas nós não nos importamos com o outro. E você está do lado de alguém hoje que é um ser humano assim como você, mas muitas vezes nós não temos essa dimensão de preocupação. E Jesus não morreu, não foi para a cruz do Calvário para morrer por um objeto. Ele foi para redimir pessoas para fazerem parte de uma comunidade de fé. E eu olho para mim mesmo e muitas vezes eu sou tentado a estar agarrado a coisas, a objetos. Eu faço parte de uma denominação que é chamada Batista. Eu gosto das coisas assim, assado, dentro do contexto do templo. E Deus chama a minha atenção, dá um puxão de orelha, toca o meu coração e diz: o que é mais importante para você como pastor? É a burocracia, são as coisas ou são as pessoas? E todas as vezes que aqui eu chego, ou por onde eu ando, Deus coloca pessoas com problemas, com dificuldades, para que eu lembre o meu estado anterior e o meu alvo, que é proclamar o Evangelho a elas, para que eu veja o que realmente é importante. E esse texto traz ainda mais coisas. Quando nós olhamos até aqui, parece tudo lindo, está falando de um edifício bem arrumado, está falando de pedras vivas, está falando de um projeto de Deus, mas a história não é bem assim.
O texto diz ainda que as pessoas de quem nós muitas vezes mais esperamos para ver esse edifício bem construído são justamente as pessoas que não compreenderam nada. Você já criou expectativas acerca de alguém? Você já olhou para uma pessoa e você colocou ali 1000% de expectativa? Eu já fiz isso várias e várias vezes. Você olha para alguém e diz: daquela pessoa eu espero muito. Daquela pessoa eu aguardo muitas coisas. Mas a Bíblia vai dizer que é justamente daquelas pessoas que nós mais colocamos expectativa, de onde vem a nossa maior frustração. E essa referência que a Bíblia traz é direcionada não ao chamado baixo clero, mas é direcionada à liderança religiosa dos tempos de Jesus. O texto nos relembra isso novamente. Quando nós vemos o verso 6 aqui do capítulo 2, diz, como dizem as Escrituras: ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Vai o verso 7, vai o verso 8, destacando essa realidade também. E nós percebemos aqui algo que não é tão interessante na dimensão do Evangelho ao longo desses versos. A palavra, aquilo que faz parte do que compõe essa igreja, que acompanha aqueles que são discípulos de Jesus, sempre será uma palavra de decisão, uma palavra de separação e muitas vezes uma palavra de ofensa. E as palavras do Senhor foram palavras que levaram a liderança religiosa do tempo de Jesus a ter de tomar uma decisão, a ter de se separar, ou de entender como ofensa ou não as palavras que o Senhor estava trazendo. E nós temos várias coisas que mexem conosco e que nos levam também a sermos motivados. Hoje nós olhamos e abrimos o YouTube, e essa semana, enquanto eu assistia, apareceu lá o chamado Rei do Coaching. Rei do Coaching. E ele manipulava as pessoas, levava as pessoas para um lado, para o outro, e ele prometia aquilo que elas desejavam, aquilo que elas queriam. As pessoas estavam comprando seus cursos, estavam comprando seus métodos, e tudo isso funcionando numa psicologia que é egocêntrica, que é focada no nosso eu, que é focada no homem. A questão que eu trago para você é: quem Jesus é para você, o que é que ele representa? Porque a proposta de Jesus não é a proposta da religiosidade. A proposta de Jesus não é a proposta de uma psicologia egocêntrica que faz com que você busque, com que você almeje apenas os seus sonhos, apenas as suas vontades. E Jesus é o anti-coaching. Esse início de ano, certamente, você já foi recomendado e você já ouviu: esse será o ano da sua vitória. Esse será o ano onde você vai sair da pobreza para a riqueza. E você lá ouvindo isso no YouTube dizendo: amém, eu recebo. Quem não deseja chegar em casa e sonhar e almejar que você não terá mais boletos, ou que eles virão, mas você vai ter dinheiro suficiente que você não precisa mais nem olhar o valor da fatura? Quem não deseja ter ali o seu carro próprio? Quem não deseja ter uma casa bonita, ter dinheiro para ir para um restaurante? Quem não deseja hoje, logo após do culto, apenas passear no seu Instagram e dizer: escolhe aí, amor, qual restaurante que eu quero ir? E o valor não importa, eu tenho dinheiro. As nossas vontades, os nossos desejos, eles estão muito pautados nisso. E enquanto nós temos os coaches que nos propõem e a religiosidade que nos leva a isso, Jesus é o cara anti-propaganda. Jesus é anti-marketing. Jesus é anti-propaganda de si mesmo ou de promessas vazias. Jesus é o herói que vai morrer na cruz.
Jesus, ele não se propõe a ser o herói que as pessoas esperavam. Lembrem-se, eles esperavam um Messias político, um Messias que iria ocupar a cadeira de governante, um Messias que iria mudar as coisas. Enquanto isso, Jesus é aquele cara que diz: eu não estou preocupado com nada disso. O meu reino não é desse mundo, a minha missão não é essa, a minha missão é salvar pessoas. E Jesus coloca essa proposta. Jesus traz isso. E eu cheguei a uma conclusão ao ler isso. É que se nós fôssemos transportados lá para os tempos de Jesus, ao lado daquele povo, vivenciando cada episódio, eu tendo a dizer que nós iríamos provavelmente abandonar Jesus. Nós provavelmente iríamos deixar Jesus de lado, porque ninguém quer estar ao lado de um projeto que, aspas, é fracassado. Porque Jesus não estava oferecendo, materialmente falando, absolutamente nada. E nós certamente iríamos abandonar, porque Jesus iria nos dizer algumas palavras de confronto, e a gente iria dizer: está pesado demais. Eu estou achando que o fim dessa história, que esse barco vai afundar. E nós somos assim. Os próprios discípulos que estavam ao lado de Jesus, eles se afastaram. Tiveram momentos ali de altos e baixos, e no momento mais terrível, em que Jesus mais precisou, eles ali não estavam. Essa comunidade dessas igrejas, e nós aqui hoje, nós estamos destinados a compreender que a nossa relação com aquilo que a gente acha que é benefício para a nossa vida, mas não é, ela tem que estar centrada no Senhor. Porque nós só queremos fazer parte de construções, fazer parte de um projeto que nos traga benefício. Será que você é alguém que busca em Jesus e na igreja a qual você faz parte e nas pessoas das quais você está rodeado apenas os benefícios e a felicidade que elas podem te proporcionar? Você acha que isso é evangelho? A Bíblia vai dizer que isso não é evangelho, é utilitarismo. A Bíblia vai dizer que você apenas quer ter uma sensação de prazer, você é um hedonista. E hoje o que nós muitas vezes vemos são pessoas buscando a sua autossatisfação, um alto prazer. E Jesus é o antipropaganda e é aquele que vai contra tudo e contra todos e propõe desafios radicais. Jesus é aquele que diz que quando alguém ofender você ou lhe bater em uma face, você deve dar o quê? A outra face. Eu te pergunto, isso é fácil? Se eu recebesse um tapa, o meu instinto natural seria de dar outro na pessoa. Mas o instinto que o Evangelho quer gerar em nós é o instinto de nós mudarmos a nossa concepção. É o instinto de que quando nós somos ofendidos por algo, nós olharmos para Jesus e tentarmos buscar nele a referência, a paz e a resposta correta para aquilo que chega em nós como uma flecha e que nos acerta em cheio. Mas parece que o cristianismo que a gente está vivendo nos dias atuais, ele é diferente. Parece que ele está totalmente trocado, totalmente mudado do que Jesus falou. Parece que nós entendemos o Evangelho de outra forma. E tem pessoas que chegam e dizem: pastor, todas as noites antes de dormir eu leio o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outros dizem: pastor, eu estou de bem com Deus. Eu digo: e irmão, como é que você está de bem com Deus? Eu estou indo na igreja 2 vezes por semana. Já é um avanço, é uma vitória.
eu estou de bem no céu. Outras pessoas chegam e dizem, eu estou pagando o dízimo. E você não ouviu errado da minha boca, eu estou pagando o dízimo. Eu não estou devolvendo, eu não estou dando, eu estou pagando. Aí eu imagino, a pessoa imagina a igreja como um clube social. Já pensou? Clube memorial de membros? Pague e usufrua de tudo aquilo que a igreja pode te oferecer? Cuidado com esse pensamento. Na realidade, tudo isso são sintomas de pessoas que não entenderam o Evangelho. Essas pessoas acham que com isso terão um lugar no céu e que com isso o coração do Senhor estará voltado para elas e elas vão atingir felicidade. Mas a proposta de Jesus é diferente dessa. É a proposta que diz: a vida está na graça de Deus que nos atinge. E o que é a graça de Deus? É um favor imerecido, é um presente que eu e você jamais deveríamos receber. É quando nós queremos viver para o reino. E eu fico me perguntando, quantos de nós querem viver para Deus? Quantos de nós queremos viver para o reino, para a obra dele? Para se entregar totalmente àquilo que ele colocou. A igreja primitiva era marcada como uma igreja que batia de frente com aqueles que viviam distantes de Jesus, demonstrando outro caráter, demonstrando outro estilo de vida. Essa é a igreja relatada no Novo Testamento. Quando você lê Atos 2, dos versos de 42 a 47, a igreja que ganhou a simpatia do povo foi a igreja que viveu um estilo de vida diferente, onde as pessoas olhavam e diziam, ali estão os seguidores de Cristo, ou os seguidores do caminho. Mas será que a gente pode ser visto assim? Será que você entrou nesse ano de 2024 como alguém que pode olhar para o seu coração e dizer, eu tenho um estilo de vida parecido com o de Jesus. Eu tenho um caráter parecido com o de Jesus. Eu sou alguém que representa uma igreja que Jesus iria congregar, que iria participar. Porque Jesus sempre vai ser uma pedra no sapato de quem tem mentalidade religiosa, de quem tem mentalidade de que dentro do reino só deve ter benefício. Jesus sempre vai ser pedra no sapato de pessoas assim. Mas a comunidade de Deus é uma comunidade, é uma casa espiritual que nos faz refletir em duas coisas específicas. A primeira é a respeito da ideia de sacerdote. Você em escola bíblica já ouviu muito sobre isso. A função do sacerdote era aproximar o homem de Deus. Se nós lermos o Êxodo, Levítico, nós vamos ver isso com clareza. Só que essa casa, que é a igreja, que somos nós, as pedras vivas, nós temos um objetivo de sermos cada um de nós sacerdotes do reino de Deus. Sacerdotes, pessoas santas, separadas. Uma igreja que tem como função aproximar as pessoas do Senhor por intermédio da palavra. É por isso que a ideia, o nome eclesia é aqueles que são chamados para fora. Nós não somos chamados para dentro, nós somos chamados para fora, para impactar, para mudar, para atrair pessoas para uma relação diferente com o Senhor. Se você chegou aqui e está congregando há tantos e tantos anos, é porque alguém exerceu a sua função enquanto sacerdote diante do reino de Deus e te atraiu, pregou o evangelho, falou de uma comunidade inspiradora, transformadora. Por isso que é importante nós ressaltarmos, na comunidade de Deus, todos são iguais, todos são sacerdotes e todos têm capacidade de falar do amor de Deus. Na igreja não tem um mais santo, não tem outro menos santo. Tire essa ideia equivocada na sua cabeça. A igreja tem dono, tem não. A igreja, o dono é Jesus. Amém?
Está fraco. Vocês acham que a igreja tem dono? Amém? Amém. Que se não for Jesus o dono, nós estamos no lugar errado. Mas a missão, a responsabilidade é de todos nós. É do pastor, é do ministério da recepção, é do louvor, é da comunicação, mas é você que também não faz parte de ministério nenhum. Não se esqueça que você é chamado a pregar as boas novas. Se nós não cumprirmos a nossa missão de aproximar pessoas, de demonstrar o evangelho de Deus a elas, nós estamos errados. Por isso que nós somos chamados a sermos uma comunidade evangelística e missionária. O lema dessa igreja é ser uma igreja missionária. E nós nunca podemos abandonar esse princípio, que é servir diante do Senhor, oferecendo um culto que é agradável e que é aceitável diante de Deus. A nossa compreensão de culto não é a estrutura do culto que deve agradar a Deus, quanto as músicas, o tempo da mensagem, se tem luz, se não tem luz, se deve sentar assim ou assado. Deus está preocupado em um culto que provém do nosso coração. A igreja pode ter tudo em estrutura física, mas se o culto nosso não provém do coração e não é aceitável, não é agradável a Deus, nós não vamos cumprir o nosso objetivo. Nós não vamos atingir a nossa meta. As pessoas, na maioria das igrejas e até em outras religiões, elas se perguntam de que forma eu posso me beneficiar participando desse lugar. Sempre há esse objetivo. Mas uma comunidade que busca agradar a Deus, ela sempre será uma comunidade que busca atrair pessoas. E eu quero que você entenda essa noite, para esse ano de 2024, que cada crente aqui é um sacerdote de Deus. É alguém que anuncia e atrai pessoas com a sua vida. E que oferece, a partir da sua vida, um culto que agrada a Deus. Você que faz parte de um pequeno grupo multiplicador, Deus não te chamou a fazer do pequeno grupo multiplicador um clube, onde você está toda quarta, sexta, terça ou o dia que for, reunido com as mesmas pessoas. Deus te chama a levar pessoas, a atrair pessoas para lá, a atrair pessoas para o domingo à noite, evangelizar. Quantas pessoas já esse ano estão na sua mente como pessoas que você deseja alcançar para Jesus? Quantos relacionamentos discipuladores vocês têm pensado em fazer? Eu vejo sempre o Hildo, e é muito interessante, ele está sempre postando ali na rede de homens, relacionamento discipulador com fulano, com ciclano, buscando ensinar a palavra de Deus a pessoas que às vezes até mesmo dentro da igreja não receberam a instrução devida. Mas a grande questão é saber, o seu culto, você acha que agrada a Deus? Aquilo que você ofertou até aqui hoje, você acha que se você estivesse no lugar do Senhor, você iria receber? A sua preocupação primeira hoje, ao chegar aqui, foi agradar a quem? Ao Senhor? Aos homens, agradar a si mesmo? Porque o texto continua no verso 9, e ele vai tentar buscar e dizer para nós acerca da identidade dessa comunidade. Dentro de uma comunidade de pessoas, seja na igreja, no seu trabalho, na escola e em casa, nós vivemos conflitos. E uma série de coisas nos afetam. Ansiedade. Quase todos nós aqui temos problema com ansiedade. A diferença é o grau de ansiedade que você sofre. Você pode sofrer de uma ansiedade baixa, média, mas tem pessoas que sofrem de uma ansiedade alta. Tem pessoas que vivem um conflito e uma luta contra a depressão, até mesmo dentro da igreja. Pessoas que vivem em conflito com estresse. Você já viu alguém estressado? A maioria de nós tem, hora por outra, é isso. Pessoas que sofrem de angústia, que vivem angustiadas.
Mas parte disso é resultado do estilo de vida que a gente tem levado. Parte disso é resultado disso. Mas tem uma outra parte, que pode ser de natureza espiritual ou existencial. Eu jamais vou dizer que ansiedade, que estresse, que angústia e que depressão é fruto de pecado. Quem estiver dizendo isso para você está equivocado. Está errado, não compreendeu a Escritura direito. Mas Deus nos chama, mesmo diante desses conflitos, a definirmos quem nós somos, qual a nossa identidade. No mundo antigo, em que os gentios, pagãos e escravos, eles eram considerados praticamente pessoas sem valor algum, um Zé Ninguém, como a gente diz, eles não podiam nem chegar perto do templo. Eles viviam distantes de tudo isso. Perante os poderosos da época, eles não serviam para absolutamente nada. Sabe por quê? Porque eles olhavam para esses escravos e diziam: qual a identidade deles aqui para nós? Nenhuma. Não tem identidade. E olha que interessante. É justamente para esse povo, para essas pessoas que estavam à margem da sociedade, que não tinham valor nenhum, que essa mensagem chega a Pedro, da parte de Deus, e ele direciona a eles. E aqui me traz a lembrança que, do mesmo jeito, como Deus, de forma poderosa, na história do Êxodo, resgata o povo de Israel e dá uma identidade para eles através da libertação, essas pessoas são libertas e garantem uma identidade através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro quer que eles saibam quem eles são. E nós só achamos a nossa identidade, e nós só curamos as nossas crises e conflitos quando nós descobrimos que nós fomos resgatados por Deus e que Ele fez em nós mudança e que Ele nos fez fazer parte de uma família espiritual, que Ele nos deu a oportunidade de participar de uma casa espiritual e que nós nos tornamos pedrinhas vivas na construção do reino dele. Deus vem para dizer que aqueles que eram considerados lixo são geração eleita. Que aqueles que eram considerados um Zé Ninguém foram alcançados pela graça dele e têm uma vida totalmente nova. É isso que Deus faz. Ou seja, é importante nós entendermos que nossa identidade se define não individualmente, mas se define como povo. Eles não eram um povo mediante os cidadãos romanos da época, mas eles foram definidos pelo dono do universo como a nação santa, como o povo de Deus. E a identidade deles fez sentido, porque eles passaram a fazer parte de uma comunidade de fé. Todos os indivíduos agora são santos, separados para Deus, mas o foco da carta era viver em comunidade. E deixa eu dizer para você, quando nós convivemos juntos, eu falei há pouco sobre isso, nós passamos por problemas. Em casa, às vezes o marido briga com a esposa, o irmão briga com a irmã, você discute com alguém e dentro da igreja, inevitavelmente, você vai passar por algumas lutas. Mas olha que engraçado, é justamente nesses dias adversos, nessas lutas as quais nós sofremos, que Deus nos desafia a sermos pessoas melhores, pessoas mais maduras, porque é na tempestade, é no problema que nós somos forçados a mostrar em quem nós realmente estamos firmados e qual é a nossa identidade. Algumas pessoas dizem: eu vou sair da igreja porque ali não presta.
Essa igreja aqui tem problema demais. Meu querido, onde tiver gente, vai ter problema, porque são seres humanos. Você vai enfrentar dificuldade. Mas aquele que tem maturidade, que tem identidade em Deus, ele luta para permanecer e abençoar o lugar ao qual Deus separou para ele servir. Eu me lembro de Jesus, que junto com os seus discípulos, ele tinha um camarada chamado Judas. Jesus expulsou Judas antes? Não. Ele permaneceu com Judas praticamente até o fim. Ele sabia que Judas era um ladrão. Ele sabia que Judas iria trair ele. Sabia de todas essas coisas. Mas Jesus amou a Judas e amou todos os discípulos que ali estavam, que tinham características difíceis. Pedro era um. Pedro era o camarada que, se fosse por ele, pegava uma espada e matava. Mas Jesus permaneceu amando. E a comunidade só faz sentido junto. É por isso que a Bíblia não dá a você liberdade ou a opção de dizer, eu sou igreja em casa. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz, você é igreja quando você está reunido como comunidade do reino de Deus. Você é igreja quando você entende que mesmo a convivência sendo difícil, você luta para fazer em você brotar os frutos do Espírito diariamente. Mas a nossa maior missão para esse ano continua sendo chamar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Chamar as pessoas de um mundo onde o pecado reina para um mundo onde a santidade é o nosso alvo. Porque cada crente é um missionário. Porque cada um de nós tem uma missão. Lembre-se da identidade que Deus gravou no seu coração. Lembre-se do primeiro amor que Deus colocou em você. Quando você almejava sair pelas ruas falando de Jesus. Quando você almejava estar na igreja dia e noite. Eu era um desses jovens que, se eu pudesse, eu passava o maior tempo possível na igreja. Porque era meu prazer estar naquele lugar, ao lado de pessoas que eram imperfeitas, mas que eram imperfeitas iguais a mim, mas que buscavam o mesmo destino, a eternidade, ao lado do meu Senhor Jesus. É por isso que quando Deus te resgatou, Ele te deu uma identidade, não porque você era bom, não porque você tem coisas maravilhosas na sua vida, que Deus olhou e disse, como você é lindo, rapaz, vem para a igreja. Como você é bondoso, mulher, vem para a igreja. Não. Todos nós estávamos no lamaçal do pecado, e Deus, por misericórdia, nos resgatou. Pela sua graça, Ele nos trouxe. O meu desejo essa noite é que você compreenda, é que você relembre isso na sua mente, e que você saiba que Deus quer que a sua vida seja transformada. Amém?